graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja contigo. Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 2, do verso 4 ao 7, para a gente meditar sobre a criação do homem. Esse texto diz: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia tomado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo Oriente e da Assíria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do conhecimento, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Querido Deus, que estas palavras tragam luz e compreensão à mente de todos que estão ao alcance dessa reflexão, para entender o teu propósito para a vida do ser humano. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse capítulo 2 de Gênesis é um relato detalhado de como Deus criou o homem e a mulher e instituiu o casamento. No começo de tudo, não existia nenhuma planta do campo na terra, porque não havia chuva como conhecemos hoje. Inclusive não havia risco de dilúvio. O que regava a terra era uma neblina que subia da superfície da terra. Deus ainda não havia mandado chuva sobre a terra. Ainda não existia o homem para cultivar a terra. Deus havia planejado na eternidade não só a criação de todas as coisas, como também e especialmente a criação do homem e da mulher e a instituição do casamento. O casamento, portanto, foi planejado por Deus e o primeiro foi ministrado, realizado pelo próprio Deus. Deus então formou o homem. Foi um ato assim extraordinariamente singular. Foi tão especial a criação do homem que teve a participação das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Bom lembrar que Deus é um, mas subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Coeterno, e tem a mesma dignidade, honra, glória, poder, majestade e divindade. Foi, assim, um ato tão especial a criação do homem, que Deus Pai formou o homem do pó da terra. Deus Filho estava ali. João disse em João, Evangelho, capítulo 1, verso 3, que sem Jesus Cristo nada do que foi feito se fez. No livro de Jó, capítulo 32, verso 8, afirma que há um Espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso. E em Jó 33, 4, Eliú argumenta que o Espírito de Deus me fez. Ele confessa isso. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então a gente vê o Espírito Santo dando vida e criando juntamente com o Pai e com o Filho. O apóstolo João já disse e afirmou a presença de Jesus na criação, no Evangelho que ele escreveu. Em Gênesis capítulo 26 está escrito que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, não uma semelhança física, é claro, mas uma semelhança em justiça, retidão e conhecimento, uma semelhança moral.
O homem foi criado um ser moral, espiritual, inteligente, consciente de quem ele é e do seu papel em relação a Deus, o mandato espiritual, em relação ao mundo, o mandato cultural, e em relação à sociedade, ao próximo, o mandato social. O homem, então, formado do pó da terra, pela decisão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele é colocado no jardim que Deus plantou para ali o cultivar. O homem, a gente aprende, foi feito do pó da terra, diz a Bíblia. Ele não evoluiu de um primata. Deus fez o homem à sua imagem. Macaco é macaco, homem é homem. Os animais, segundo a sua espécie, foram feitos. Mas acerca do homem, diz a Bíblia, feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser foi criado à imagem e semelhança de Deus, somente o homem. Portanto, o homem, mesmo atingido assim, duramente pelo pecado e apresentar muita deformidade no seu caráter moral, ainda traz a imagem de Deus, mesmo que deteriorada, corrompida pelo pecado. Por isso que Jesus veio, se fez homem para morrer na cruz pelos pecadores, para salvar todos os que creem e restaurar em nós a beleza da imagem de Deus. Bem, queridos amigos e irmãos, Deus plantou no Éden um jardim e colocou o homem nele para o cultivar e o guardar. O homem foi criado à imagem de Deus e foi incumbido de cuidar do jardim e cultivar, fazendo tudo debaixo da obediência soberana de Deus, onde o homem encontraria a plenitude de felicidade. O trabalho foi criado por Deus. Era uma atividade prazerosa antes do pecado. E para se ter uma ideia, não foi Deus que deu nome aos animais. Deus incumbiu ao ser humano desta tarefa. E Adão deu nome a todos os animais, como está registrado em Gênesis 2:19, que diz, havendo Deus, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E foi e está até hoje o nome desses animais. E por fim Deus fez uma aliança com o primeiro homem, nesses termos. Gênesis 2:16 e 17. Deus lhe deu esta ordem a Adão. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus afirmou para o homem, se comer do fruto, morrerá com toda certeza. O homem foi criado com um livre-arbítrio, foi criado livre e foi submetido a um teste para demonstrar o seu amor e a prioridade de Deus em sua vida. Mas, lamentavelmente, o homem falhou, como nós veremos em estudo posterior. Deus plantou ali o lindo jardim, um jardim de delícias no Éden. Éden significa delícias. E havia ali muitas árvores agradáveis para alimento, porém duas árvores se distinguiam de todas as demais. A árvore da vida que estava no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali também. A árvore da vida é mencionada no livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 2 e 3. Está no meio da cidade celestial, onde nunca mais haverá maldição e onde os que creem em Jesus desfrutarão de uma vida eterna e feliz, onde jamais haverá nenhuma dor e nenhum conflito, nenhum vírus como o Covid-19 atinge o mundo nos nossos dias. E também ali havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão deveria proteger o jardim e a sua família também, a sua esposa, contra qualquer escolha contrária à vontade de Deus, a vontade que é soberana e que Deus havia revelado. Deus disse para Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E alertou, no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Tomar desse fruto e comer seria tomar a decisão de viver independente de Deus e trazer um risco para si e para a sua família e a sua posteridade, porque Adão estava representando ali a humanidade, o cabeça federal da humanidade. E essa decisão de comer do fruto seria uma decisão de independência de Deus, viver independente de Deus. Um ato de desconfiança, inclusive, na bondade de Deus,
e de desobediência ao mandamento explícito que Deus lhe deu: não comerás. Por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, que no pecado de Adão, todos foram feitos pecadores. O ser humano traz a corrupção original. Romanos 5,12 diz, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal traria maldição sobre a terra e consequências gravíssimas sobre o ser humano. Morte espiritual, física e eterna. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E de fato, Adão e Eva comeram do fruto e abriu a porta para todas as tragédias e misérias na história humana. Hoje existem dor, sofrimento, violência, egoísmo, arrogância, soberba, famílias destroçadas, maridos, esposas e filhos marcados pela dor, pela vergonha, pela humilhação, por acusações mútuas, pela pobreza, doenças as mais estranhas. Veja, um vírus invisível, uma ameaça invisível, o Covid-19, o coronavírus, tem colocado todo mundo para dentro de casa, tirada das ruas, tem afastado as pessoas do convívio social no mundo inteiro. E olha, mesmo até o Covid-19 é consequência da presença do pecado na vida do ser humano. Todo esse mal tem origem ali em Adão. Toda a crise familiar, doméstica ou política ou estadual tem sua origem ali na queda dos primeiros pais. Por isso o Senhor Jesus veio ao mundo tomar sobre si os nossos pecados e abrir o caminho para a cidade celestial onde se encontra a árvore da vida. Jesus morreu. Morreu em um instrumento feito de uma árvore, uma cruz, para destruir a morte e a obra do diabo, que é o pecado, e trazer vida eterna a todo que crê no seu nome. A morte veio pela desobediência de Adão. A vida vem pela obediência de Cristo Jesus, que sendo Deus se fez homem para nos trazer a vida eterna por sua morte e ressurreição. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. A fé em Cristo é a única solução para o ser humano. Paulo, certa feita, disse ao carcereiro, quando lhe perguntou, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aqui está um pouquinho da história humana conforme a Bíblia diz. Às vezes você olha para as famílias, as separações, os problemas domésticos, a crise nos relacionamentos familiares e fica perguntando, por que tudo isso? A origem está no primeiro casamento, na primeira família. Não pelo casamento em si, mas por causa da decisão de viver longe de Deus. E todos aqueles que continuam vivendo longe de Deus enfrentarão duros problemas, sem grandes esperanças. É isso que nós queremos compartilhar nessas reflexões, desses estudos. Deus criou todas as coisas, criou o homem para a sua glória, instituiu a família para a sua glória, mas a decisão dos primeiros pais de viver independente de Deus atraiu toda a maldição, dor, vergonha, como veremos mais detalhadamente em estudos para frente.